Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos sobre o sistema nervoso, estímulo, funcionamento e substâncias. Vamos lá? Então, na nossa aula passada, nós vimos um pouquinho do que seria o sistema nervoso, né? Fiz a recapitulação com vocês, né? Que nós temos um sistema porque antes nós temos unidades menores que o formam. E aí hoje nós vamos entender um pouquinho de como que é o seu funcionamento, né? E o que pode acontecer quando ele tem algumas interferências, que seria a questão das substâncias. Então vamos começar relembrando aí o que seria o sistema nervoso central. Lembra que quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tem uma divisão, né? Em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quando a gente fala do sistema nervoso central, nós estamos falando do comando principal, tá? Desse sistema. Ele vai ser responsável por produzir funções importantes para todo o desenvolvimento humano. Que funções importantes seriam essas e que, inclusive, vão diferenciar os humanos de outros animais, né? O que a gente vai ter de importante aí? Nós vamos ter o desenvolvimento dos nossos pensamentos, da nossa memória, do sono e até mesmo da nossa aprendizagem, porque cada região do nosso cérebro vai ser responsável por uma aprendizagem de uma determinada área. E aí, graças a essa reunião de funções, ele vai conseguir processar também informações sensoriais recebidas do mundo externo, ou seja, vai conseguir captar o que está acontecendo à sua volta. E aí, quando a gente fala desse sistema também, é importante a gente recapitular que ele é formado por bilhões de células que são interligadas e essas células são chamadas de neurônios, que são células que elas não se reconstituem uma vez que seja perdida. E aí, quando a gente junta esses bilhões de células, quando a gente junta vários neurônios, nós vamos ter uma complexa rede de comunicação. Aí nesse GIF que vocês estão vendo na tela, seria como está acontecendo aí a transmissão dos impulsos nervosos a todo momento. É uma questão muito rápida, tá? E aqui a gente tem aí mais uma vez, né, para recapitular como que seria a unidade básica do sistema nervoso, como que é a constituição aí do neurônio, né, só para a gente relembrar. Ele vai ter aquela parte mais acima chamada de dendrito, bem ao centro ele vai ter o que nós chamamos de corpo celular, seguido pelo axônio, né, que pode ter aí a proteção ou não da bainha de mielina. E aí lá no seu final vai estar acontecendo as sinapses, né? Então, os neurônios, eles nada mais são do que os responsáveis por transmitir impulsos nervosos ao longo de todo o nosso corpo e a todo momento, tá? Nós vamos ter aí os dendritos, né, que vão estar recebendo os impulsos nervosos do corpo celular e os axônios que vão carregar e vão estar também transmitindo os impulsos elétricos. Aqui a gente tem aí um pouquinho do que acontece quando o teu corpo, quando o meu corpo recebe um estímulo externo. Por exemplo, se você toca em alguma substância que é diferente da sua temperatura, ou se de repente você fura o seu dedo, qualquer ação, o que acontece? O seu corpo imediatamente vai enviar uma mensagem lá para o cérebro para tentar interpretar o que está acontecendo, para ele saber qual ação ele tem que tomar. Então, por que isso acontece? Porque as informações elas vão acabar sendo emitidas, né, por estímulos através da captação que nós conseguimos ter, né, pelos nossos órgãos e tudo mais, que vão ser transmitidas aos nervos até chegar na medula espinhal e, por último, no encéfalo, né, que é onde a gente vai encontrar a questão do nosso cérebro. E aí, esse estímulo vai acabar sendo processado, depois que ele é processado, vão ser enviadas mensagens do que pode ou não pode acontecer em relação àquele estímulo. Aqui a gente tem aí um pouquinho do sistema nervoso periférico, para que possamos relembrar, né, que ele vai ser constituído principalmente dos nervos, mas também vai ser constituído pelos gânglios, né? E aqui no sistema nervoso periférico nós vamos encontrar os neurônios motores, que vão estar mediando o movimento voluntário e também o involuntário, né? O voluntário seria aquele que eu consigo controlar. Já quando eu falo do involuntário, seria aquele que independe das minhas decisões. Como, por exemplo, o fato de você piscar os olhos. É algo que é involuntário, você não vai controlar. Não é isso? A todo momento você está fazendo que nem percebe. Mas existem outras que você vai conseguir fazer um determinado controle para que aconteça ou não. E aí nós temos o que nós chamamos de sistema nervoso autônomo, né, que vai ser dividido em sistema nervoso simpático
e o sistema nervoso parasimpático, que vai estar controlando aí a questão das funções involuntárias. Aqui nós temos aí um pouquinho para mostrar para vocês que, inclusive, o controle respiratório ele também vai ser mediado pelo sistema nervoso, o que mostra que o sistema nervoso ele vai ter uma certa influência sobre outras funções do nosso corpo, né? Sobre funções da respiração, da digestão, o que mostra que ele é o controle real do nosso corpo. E aí, é ele também que vai fazer com que o nosso corpo consiga reagir a estímulos externos, como, por exemplo, sensações de cheiros, de sons ou até mesmo de imagens. Aqui a gente também tem uma outra parte que é importante e que é desempenhada pelo sistema nervoso, que seria o quê? O sistema nervoso ele também vai ser responsável pelas nossas emoções. Aqui na imagem a gente tem até uma ilustração aí lá daquele filme bem conhecido, chamado de Divertidamente, onde a gente vê que tem lá a separação das emoções que vão acontecendo conforme, né, vai acontecendo o dia da atriz principal lá do filme. E aí o que acontece? Essa questão também das nossas emoções também vão ter atuações do sistema nervoso para que elas aconteçam, tá? Então todas as nossas sensações motoras ou sensoriais do organismo vão precisar em algum momento ser levadas ao cérebro, que vai enviar estímulos específicos para cada órgão para dizer o que ele tem que fazer naquele determinado momento. Então, por que isso acontece? Porque o sistema nervoso ele tem que garantir com que o corpo funcione de uma maneira integrada todo o tempo, tá? Para que ele funcione em perfeito equilíbrio. E aqui nós temos um pouquinho aí a respeito das substâncias que eu falei para vocês lá no início. Existem algumas substâncias que podem acabar interferindo nas atividades normais do sistema nervoso. Que substâncias seriam essas? Nós temos as substâncias chamadas de depressoras, estimulantes e temos também as chamadas de perturbadoras ou alucinógenas. Então, dependendo do que você tem contato, você pode acabar, né, ou retardando uma atividade, ou acelerando, ou causando aí uma certa confusão do que está acontecendo. Como assim? Existem algumas substâncias que podem ser nocivas e outras que não. E aí que vai entrar a questão das substâncias lícitas e ilícitas, né? As substâncias lícitas seriam aquelas que podem ser em algum momento, né? Podem ser consumidas porque são regulamentadas. E já as ilícitas são aquelas que são proibidas de qualquer maneira. Não deveriam nunca ser utilizadas. E aqui nessa imagem a gente percebe aí a diferença entre cada uma delas. As depressoras, as substâncias depressoras, né, que todas elas são classificadas como drogas, é importante a gente dizer isso, são aquelas que vão diminuir a atividade do sistema nervoso central, é aquela que vai fazer você desacelerar. Já ao contrário, nós temos as substâncias chamadas de estimulantes, que vão fazer com que você fique em estado de alerta, né, vão ativar ainda mais o sistema nervoso central. E aquelas que são as perturbadoras ou alucinógenas, são aquelas que vão modificar a atividade psíquica, né, que vão acabar alterando a sua percepção, o seu estado de humor e até o seu pensamento. Você pode ter a impressão de que está vendo coisas que na verdade não estão acontecendo. E aí, quais são os exemplos que eu encontro em cada uma delas? Quando eu falo das depressoras, eu encontro, por exemplo, calmantes, o álcool, tá? E também substâncias hipnóticas. Quando eu falo de estimulantes, a cafeína, que está presente no próprio café, está presente em alguns refrigerantes à base de cola, a questão da nicotina e da cocaína. E já nas perturbadoras seria onde eu vou encontrar a questão do LSD e da maconha. E aqui o que acontece caso o corpo tenha contato com essas substâncias, mesmo aquelas que são lícitas, né, que eu falei para vocês, aquelas que são permitidas, se forem consumidas além do que o corpo necessita, o corpo vai apresentar algumas modificações. Aqui nesse caso a gente está vendo aí uma imagem, né, que mostra uma lesão causada por cocaína, né, que vai ser uma droga que não é regulamentada, né, que é proibida e que causa fortes impactos à medida que a pessoa vai fazendo o uso, certo? E aí, além da cocaína, teria também o crack, o êxtase e a maconha, que à medida que vão sendo utilizados, a primeiro momento, o pessoal pode ter até a impressão de que não está acontecendo nada, mas no corpo está acontecendo sim alterações que podem ser alterações irreversíveis.
E aqui a gente tem aí a questão do nosso exercitando, que foi o que a gente viu na nossa aula de hoje afinal, né? Sobre o funcionamento do sistema nervoso, sobre algumas interferências que ele pode sofrer. Na questão 1, perguntei para vocês o seguinte: que nome recebe a célula especializada na propagação do impulso nervoso? Qual que é a alternativa que responde essa pergunta? Nesse caso aí, os neurônios, gente, são os neurônios, né, que vão estar conseguindo transmitir o que está acontecendo. Já na questão 2, nós temos aí a seguinte pergunta: anatomicamente, o sistema nervoso pode ser dividido em 2 tipos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Entre as alternativas a seguir, qual representa as estruturas que constituem o sistema nervoso periférico? Qual que é a sua constituição? Nesse caso aí nós temos os nervos e também os gânglios, né? Eles vão ser aquelas estruturas subjacentes, né? Que vão estar conduzindo a mensagem que foi recebida pelo sistema nervoso central. E aí na questão 3 nós temos o seguinte: sabemos que o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A respeito do sistema nervoso central, marque a única alternativa incorreta, ou seja, qual que é a única alternativa errada? Nesse caso aí, a alternativa errada é a que fala que o sistema nervoso central seria constituído por diversos nervos e gânglios nervosos, porque na verdade essa parte de ser constituído por diversos nervos e gânglios nervosos, como a gente viu na questão anterior, diz respeito ao sistema nervoso periférico, tá? E quando a gente fala do sistema nervoso central, nós estamos falando do encéfalo e da medula espinhal. Já na questão 4, nós temos aí o seguinte: como os diferentes tipos de drogas interagem com o sistema nervoso? E aí, lembra lá das estimulantes, das depressoras, das perturbadoras? Como é que elas agem aí no sistema nervoso? Nesse caso, quando a gente fala das drogas classificadas como depressoras, são aquelas que vão diminuir a atividade do cérebro, né? Mantendo ele aí, deixando o indivíduo meio que desligado. Já quando a gente fala das drogas estimulantes, vão ter um efeito contrário. Como o nome diz, vai estimular, vai deixar o indivíduo em estado de alerta, deixando a pessoa totalmente elétrica. E por último, as perturbadoras são aquelas que também são classificadas como alucinógenas, que vão acabar causando alterações na atividade do cérebro, né? A pessoa vai ter a impressão de que está vendo coisas que na verdade não estão acontecendo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque.